Olá, ao meu lado a psicóloga Edna Tralli, que é secretária municipal de apoio social ao cidadão. Obrigada pela presença aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço o convite. Como que vai ser o trabalho, né, dessa secretaria que concilia dois programas que eram separados, né, a promoção da cidadania e o desenvolvimento social? A atual Secretaria de Desenvolvimento Social agrega a ela políticas especiais de governo, que são a política do idoso, da pessoa com deficiência, da mulher, igualdade social e drogas. E a gente sabe que são temas diretamente relacionados a algum tipo de vulnerabilidade social. Então, eu acho que favorece a questão do trabalho, das ações e das equipes, inclusive. O atendimento ele é dividido, né, por tipo de proteção, básico e especial, né? E aí tem, né, na básica a gente tem a Casa do Idoso, que é uma ideia mais de prevenção, Isso, não é mesmo? Isso. E alguns centros de referência. E no caso da especializada, centros especializados e abrigos, dependendo da complexidade. Qual que é a prioridade, a meta dessa gestão? Tá. Em relação à proteção básica, nós temos hoje um número de equipamentos dividido em 9 regiões da cidade, né? Então, eu penso que em termos de estrutura física, pelo menos para esse primeiro ano, nós estamos bem colocados. O que a gente precisa é fortalecer essas equipes, né? Em algumas dessas unidades a gente não tem ainda equipe mínima necessária para uma ação e um foco realmente no território, né? Nossa prioridade na proteção básica é aproximar, né, os nossos técnicos de fato da população, com favorecê-los a estarem fazendo visitas domiciliares, envolvendo em suas ações as forças, as lideranças do próprio território, como as igrejas, o comércio, as escolas, os equipamentos de saúde. Então, fazer um trabalho realmente mais articulado, mais próximo da população, né, e menos focado na busca do cidadão. Porque, às vezes, quando ele vem, a pessoa que tem um indivíduo, um munícipe que tem um pouco mais de articulação, às vezes ele demanda mais, mas não é de fato o indivíduo que mais precisa. E com relação à proteção especial ou especializada, né, tem alguma prioridade, alguma meta com relação, por exemplo, aos abrigos ou moradores de rua? Sim, a gente tem visto, né, que a demanda dos indivíduos em situação de rua, mais de 90% desses indivíduos têm algum tipo de envolvimento com o uso de substância, quer seja lícita, né, o álcool, ou ilícitas, né, outras substâncias, cocaína, maconha. E então a gente entende que ou é um problema principal e que no decorrer do uso a pessoa vai para uma situação de rua, né? Ou que a rua, de certa forma, favorece esse uso, por isso a importância e eu acho que uma grande vantagem da assessoria de política sobre drogas estar próximo, estar junto, né, com a secretaria agora, para a gente pensar em ações conjuntas. Então, conhecer essa população, não dá para a gente generalizar, né, até em relação ao território que eles estão, você tem um perfil de indivíduo, um perfil de necessidade, então conhecer bem esses indivíduos, são da cidade, são de outra cidade, são pessoas que têm documentação, pessoas que têm alguma, que a gente chama de comorbidade, que é alguma doença associada, então você tem muitos indivíduos com problemas mentais, então estamos entendendo, conhecendo, porque não dá para a gente generalizar, é um morador de rua, e passar uma régua e é uma ação única para todos que estão em situação de rua. Não é. Lá você depara com uma série de necessidades, com uma série de perfil. E aí, em cima desse diagnóstico, pensar, de fato, possibilidades concretas e que possam ser perenes para a reinserção desse cidadão ou ao seio das suas famílias. Muito deles, o trabalho vai ser do ponto de vista realmente do envolvimento da família. E o principal que eu vejo, e que será, sim, a nossa prioridade, na preparação desse indivíduo para uma reinserção. O que é isso? O desenvolvimento de habilidades sociais, né? O autocuidado, a autoestima, orientações para conduta, comportamento, considerando que eles estão fora, muitas vezes, há algum tempo,
né, de relações sociais, e a qualificação de algum tipo de geração de renda é fundamental para o indivíduo ter um mínimo de autonomia para a sua subsistência. Como que fica a questão do orçamento? Estou muito tranquila em relação à conservação dos serviços que já existem. Talvez tenhamos algum tipo de dificuldade pensando em novos projetos, em novos investimentos, em novas frentes. Então, exige da gente, gestor, ser um pouco mais criativo e, principalmente, usar uma ferramenta que eu considero fundamental na pasta que eu estou, mas que é uma prática minha de gestão em saúde pública, que é agregar parceiros no sentido de pensar em ações sempre com outras secretarias, sempre com a participação da sociedade civil, com a participação de grupos organizados. Vou usar um exemplo que tem me agradado muito, retomando ainda numa das nossas prioridades, que é o indivíduo em situação de rua. A partir desse diagnóstico, eu pude identificar que a gente tem um exército de cidadãos joseenses, quer seja de instituições voluntárias ou inclusive de pessoas, né, indivíduos, que fazem uma infinidade de ações com essas pessoas na rua. Fornecem alimentação, roupas, cobertor. Então, uma estratégia certamente que vai ter um grande impacto é reunirmos todas essas pessoas. Imagine isso organizado, articulado, com foco numa política única, que não é só de prover a comida daquele dia. Com relação ainda ao contato, né, com a sociedade civil organizada, no caso dos conselhos, né? Nós temos o conselho tutelar da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa com deficiência. Na verdade, compõe agora a nossa secretaria 7 conselhos, né? Então é o CMDCA, o Conselho da Criança e do Adolescente, o Conselho de Assistência Social, Conselho do Idoso, Conselho de Política sobre Drogas, Igualdade Racial, Mulheres. Então nós estamos formando na secretaria o que a gente chama de Sala dos Conselhos. Então vai fazer com que a gente não só se aproprie, mas como esses conselhos possam estar próximos e pensar também em políticas, em ações e diretrizes conjuntas. Bom, secretária, eu novamente agradeço a presença aqui na nossa TV. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima.